a mais um episódio da série O Jesus que você precisa conhecer. Neste episódio, vamos estar concluindo o tema A Eternidade de Cristo. E aqui vamos então falar a respeito da sua eternidade no Antigo e no Novo Testamento. O que eles falam, o que eles dizem a respeito de Jesus como um ser eterno. Tá bom? Começaremos então pelo Antigo Testamento. E não tem como discorrer deste assunto sem irmos a Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, deste versículo, no hebraico, é Elohim. E Elohim se tornou o termo hebraico padrão para designar Deus no Antigo Testamento, tá bom? E apesar de ser uma palavra plural, ou seja, deuses, Elohim quer dizer deuses, a fé judaica não considera politeísmo em Elohim, até porque, por todo o Antigo Testamento, sempre vemos ser atribuído a Deus um ser único e supremo. Vamos ver Deuteronômio 6, verso 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto é o mais importante do Antigo Testamento. E Jesus o chamou de maior mandamento da Escritura. Amém? De toda a Escritura. E ainda hoje é a principal confissão do judaísmo. Amém? O vocábulo único desta referência de Deuteronômio 6,4 no hebraico é Echad, que significa uma, unidade, unido. E Echad vem do radical Achad, que significa juntar, unificar, coletar os pensamentos de uma pessoa. Tá certo? Portanto, no judaísmo e na própria língua semítica, Deus é uma só pessoa, um só ser. Amém? Sendo assim, meu querido e minha querida, Elohim expressa a Trindade, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo. Doutrina esta confirmada também no Novo Testamento, tá certo? Por isso que a palavra Elohim é plural, porque está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta forma, a eternidade de Jesus está presente e atuante no Antigo Testamento em Elohim, por intermédio da manifestação do Deus plural. Então, toda vez que esse Deus plural se manifestou no Antigo Testamento, Jesus estava ali revelando a sua eternidade, ou como dizem alguns teólogos, a sua pré-existência. E eu queria mostrar aqui alguns exemplos no Antigo Testamento em que esse Deus plural se manifestou e que demonstrou ali a presença eterna de Jesus. Vamos lá? Primeiro exemplo, na criação do homem. Gênesis 1, 26
diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebeu a palavra façamos e nossa? Era Deus falando. E ele falou façamos e também falou nossa. Por quê? Porque está demonstrando ali o Deus plural. Nos deixando claro que Jesus não pertence às ordens criadas, mas esteve presente antes da criação e da formação humana. Ok? Segundo exemplo, na queda do homem. Gênesis 3, verso 22, diz assim. Vamos ver aqui, Gênesis 3, 22. Vamos lá. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Após Adão e Eva ter desobedecido a Deus, a ordem divina, Deus afirmou, ao usar a palavra nós, que o casal era como ele, sabedor do bem e do mal. Amém? Jesus estava ali, na manifestação do Deus plural. Tá certo? Terceiro exemplo. Na Torre de Babel. Gênesis 11, 4 e 7 diz assim. Vamos ler? Gênesis 11, 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 7, Deus falando: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Amém? Os homens de Siná, por um ato rebelde para com Deus, resolveram construir uma torre ao invés de se multiplicarem e se espalharem conforme Deus havia ordenado em Gênesis 1, verso 28 e verso 29, que depois você pode conferir na sua Bíblia. E o objetivo desta construção consistia em tocar o céu, isto é, tornar o nome deles célebres. Amém? Deus, então, no intento de impedir esse feito, interveio. Porém, antes, ele disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entendam e assim se espalhem. O Senhor, novamente, lança a mão de termos plurais, e isso incluindo Jesus, tá? Para se referir a si próprio. Então, o Senhor Jesus estava ali presente na confusão das línguas na Torre de Babel. Outro exemplo no Antigo Testamento da manifestação do Deus plural é no chamado de Isaías, do profeta Isaías. Isaías 6, verso 8, parte desta referência diz assim, Deus falando para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que Deus falou isso? Porque Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, que o levou a enxergar a própria iniquidade. Depois de ter sido purificado do seu pecado,
ele ouviu Deus dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Novamente o Senhor se utiliza da terceira palavra, nós, na finalidade de atribuir-se a si próprio. Ou seja, um Deus único, porém trino. E se é trino, Jesus está ali, presente. Amém? Revelando a sua eternidade. Amém? Ele estava presente, esteve presente no chamado de Isaías. Amém? Outro exemplo da manifestação do Deus plural no Antigo Testamento são as teofanias. O que é teofanias, pastor? Significa aparição ou revelação da divindade, ok? E as que ocorreram no Antigo Testamento demonstraram a eternidade de Cristo. Exemplos que expressam de fato essa verdade. Eu vou citar aqui alguns exemplos sem ler referências, tá bom? Para que você depois possa conferir na sua Bíblia, tá? O anjo que confrontou Agar, Gênesis 16, de 7 a 13 e do 17 ao 21. Outro exemplo, o anjo que bradou dos céus e falou com Abraão, Gênesis 22, de 11 a 18. O anjo que comissionou Gideão para a batalha contra os medianitas, Juízes 6, de 11 a 14. Esses textos falam de um anjo. E se você observar, a palavra anjo está em letra maiúscula, justamente para indicar a presença divina, que obviamente faz referência a Cristo também. Amém? Ou seja, o próprio Deus apareceu a Agar, o próprio Deus apareceu a Abraão, o próprio Deus apareceu a Gideão. Amém? E quando ele aparece ali como Deus, por ser Elohim e um Deus trino, Jesus estava ali presente, revelando a sua eternidade. Então, como você pode observar, a eternidade de Cristo está presente e atuante no Antigo Testamento. Amém? Na manifestação do Deus plural Elohim. Tá certo? Agora, vamos ver o que o Novo Testamento fala a respeito da eternidade de Cristo. Vamos juntos. Ele mostra, ou ele prova esse atributo da pessoa de Jesus nas pregações e escritos dos apóstolos que de forma conclusiva falaram sobre este assunto. Amém? O principal de todos foi João, como já citamos em vídeos anteriores. Mas Pedro também falou, tá? Pedro falou, o principal foi João, que já falamos em vídeos anteriores, e vamos falar daqui a pouquinho também, tá? Outras referências de João que falam a respeito da eternidade de Cristo. Mas Pedro também falou. Quando, pastor? Ao instruir os cristãos a terem um comportamento em temor ante ao fútil procedimento herdado dos pais. Ele disse para que tivéssemos esse temor, porque não fomos comprados por coisas fúteis, mas pelo sangue de Jesus derramado ainda na eternidade. Vamos ver isso? Diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós.
1 Pedro 1, verso 20. Este amado apóstolo, apesar de ter conhecido Jesus fisicamente, reconheceu a sua eternidade. Outro apóstolo que falou disso foi Judas, o Tadeu, não o Iscariote. Judas, na sua carta, ele disse assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Judas, verso 25. Amém? Judas, verso 25. Então, os apóstolos mencionaram a eternidade de Cristo. Mas eu quero destacar aqui o ensino de Paulo, alusivo a esse tema, quando ele escreveu a sua carta aos Colossenses, no objetivo de combater o gnosticismo que negava Cristo como Criador de tudo que existe e, consequentemente, da sua eternidade. Então Paulo faz uma descrição sensacional a respeito de Jesus, que desconstrói essa teoria falsa e mentirosa da gnose. Vamos ver Colossenses 1, de 15 a 20. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Com essa defesa, Paulo resume tudo que Jesus goza em sua essência. Nós também precisamos considerar as reivindicações que Jesus fez para si mesmo concernente à eternidade. E eu separei aqui algumas referências em que essas reivindicações estão evidentes. Vamos ver? João 8, 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são deste mundo, como também eu não sou. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E na passagem de João 17, 5, Jesus disse que tinha uma glória com o Pai antes da fundação do mundo. Vamos ver. E agora, glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E no texto de João 17:24, o Senhor disse que o seu desejo era que os dele estivesse com ele, para que vissem a sua glória, que lhe foi conferida pelo Pai por causa do amor que o Pai tem por ele antes da fundação do mundo. Vamos ver essa referência? João 17:24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, como podemos ver, Jesus, em vários momentos, ele declarou e reivindicou para si a eternidade. Ok? Mas você pode se perguntar assim, pastor, o que saber da eternidade de Jesus vai mudar, vai alterar, vai transformar a minha vida? Certa feita, na mesma ocasião dos textos que citei de João 17, Jesus falou assim, veja, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Nesta passagem, Jesus define e conclui o que é a vida eterna. Ele diz, a vida eterna é esta, e define que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que ele queria dizer? Que o acesso à vida eterna está condicionado a conhecer o único Deus verdadeiro, o único Deus que falamos no princípio do episódio, e a seu Filho Jesus Cristo. Então, quando alguém conhece esse único Deus verdadeiro e conhece a Jesus, o seu Filho, ele tem total e absoluto acesso à vida eterna. Mas como eu conheço esse Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo? Quando você se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão, nascemos pecadores. Por mais correto que sejamos, por mais honesto que sejamos, por mais íntegros que sejamos, nossos valores, nossos princípios não nos imunem da natureza pecaminosa da qual nascemos. Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. E quando você reconhece essa natureza pecaminosa, ver Jesus como o Senhor de sua vida e reconhece Ele como o seu Salvador, você passa então a conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso Ele morreu, para garantir a vida eterna àqueles que o conhecem. Porque o salário do pecado é a morte. Então Ele se fez homem, veio a esta terra, morreu por nós, pagou a sentença do pecado para nós, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vida eterna. Porque somente um ser eterno poderia derrotar a morte.
Somente um ser eterno poderia derrotar a morte. Por isso que ele pode nos prometer a vida eterna, como disse João na sua carta. Escute, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, verso 25. Por isso que todos aqueles que são mortos no pecado, todos nós, nele ressuscitam para uma vida eterna. João 11, 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, mesmo depois que o corpo morrer, aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. O que você precisa é simplesmente reconhecer a sua natureza pecaminosa, enxergar Jesus como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida e convidá-lo para ser o Senhor de sua vida. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente e que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para essa realidade da qual eu e você precisamos. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tchau.